Fala galera, tranquilidade, sejam todos bem-vindos ao canal Bizu com Vagnão e eu sou o Wagner. Hoje eu tenho a honra de apresentar esse cara aqui, foi professor meu durante o cursinho preparatório para o concurso de sargento, concurso também para soldado e para oficial da PM. Vou falar um pouquinho só do currículo desse cara, ele vai se apresentar para vocês aí. Então, Eduardo Tavares, ex-sargento da Força Aérea Brasileira, graduado em farmácia pela Universidade de Guarulhos, perito criminal da Polícia Científica de São Paulo, professor de matemática e lógica, palestrante e professor de cursinho para carreiras policiais e concursos militares. Mestre, é uma honra, satisfação estar contigo A honra é aqui. minha, com certeza. Mestre, conta um pouquinho aí quem é o Tavares para o pessoal que não conhece o famoso professor Tavares lá do curso preparatório Borges. Um abraço aí pro Borjão também aí. Bom, pessoal, sou nascido aqui em Guarulhos, né? Nós estamos gravando o vídeo aqui na base aérea de São Paulo. E a minha trajetória foi totalmente em escola pública. Passei aqui por vários colégios aqui da cidade, passei pelo Maria Leone, pelo Alice Chueri, passei pelo Conselheiro Crispiniano, passei pelo Frederico de Barros Brotério, que foi onde eu terminei meu ensino médio. E aí tudo isso culminando com o ensino médio, terminando com a gravidez da minha esposa e o objetivo de tentar entrar na Força Aérea Brasileira como terceiro sargento. Mestre, conta um pouco aí, porque muita gente fica assim, só vê o final, né? Como diria o Maquiavel, né? Os fins justificam os meios. A Sim. gente foca sempre ali, nossa, o cara conseguiu passar no concurso XY, mas no início, como é que foi? Como é que foi a sua base de estudos para poder passar num concurso? A minha trajetória deve ser como de muitos jovens, né? Eu não tinha parente nenhum que era servidor público. Minha família toda ou eram funcionários de empresa privada ou eram empreendedores. E eu tinha um tio que teve na parte da adolescência o desejo de ingressar na Força Aérea. Como ele não conseguiu, ele tentou fazer esse desejo, esse sonho, passar para o filho e também para o sobrinho, né, que sou eu. Então, meu tio Roberto e meu primo Betinho. Então, o que ele fez? Ele andava muito pelos quartéis procurando cursos preparatórios. E aí um dia ele me convidou, falou, vamos lá comigo conhecer um cursinho que tem lá em Santana que prepara para entrar na Força Aérea. Como é tio, né? A gente acaba, né, vamos lá, para não desagradar o tio, vamos lá conhecer o cursinho. Aí num belo sábado de manhã, tô eu e meu primo no carro e fomos lá pro cursinho. Chegamos lá, eu tive uma extraordinária aula de português. Ali eu já percebi que existe uma diferença entre a didática usada dentro de um colégio, de uma escola, de uma faculdade, e a didática utilizada dentro dos cursinhos. Eu não sabia, a aula era de acentuação ortográfica. Eu estava na escola desde pequenininho. E se perguntasse para minhas regras, eu não sabia. E não é culpa da minha professora, é culpa da gente mesmo, que vai levando as coisas naquele estudo. Ah, chega na prova, a gente senta um do lado do outro, vai levando. E a aula que eu tive aquele dia, eu lembro até hoje. Então aí já foi a primeira quebra de paradigma comigo. Eu falei, poxa, é interessante a forma como está sendo exposto o raciocínio, a forma como o professor está transferindo o conhecimento para cada um de nós lá. É claro, né? Saí da sala de aula, é só passar um tempinho só para ver como é que era. Aí meu tio virou para mim e falou assim: e aí, vai fazer o cursinho? Falei, ah, tio, complicado, né? Tinha 15 anos na época. Falei, ah, meu pai tá meio sem dinheiro. Ele falou, não, eu pago. Pô, tio, mas vim de Guarulhos pra cá, pra Santana, né? O ônibus, essas coisas, e o cursinho era de manhã até de tarde, né? De manhã até de noite. Ele falou, não, não é por isso. Eu te trago. Falei, bom, acabou o estoque de desculpa. Tá bom, tio. Eu vou fazer o cursinho. Mas eu comecei o cursinho, tipo, pra não desagradar o tio. E aí aconteceu o quê? Como o curso tinha muitos militares, os professores eram militares, aquilo começou a criar em mim uma coisa que eu sempre falo que os alunos precisam ter. É o desejo, é a vontade, é um propósito. Então, naquele momento, quando eu comecei a entrar nesse universo, realmente de estudar e perceber que tinha sim uma chance de eu ingressar num concurso público, uma carreira militar, aquilo realmente cresceu dentro de mim como um grande desejo. E aí comecei a estudar. Lembra na época que é como todo aluno, você vai lá, compra um caderno novo, você compra uma caneta, você até pensa em sair do seu emprego, fala, não, eu vou focar aqui, porque eu vou conseguir. E aí eu tive a famosa aula de física. Meu Deus do céu, o que, que foi aquilo? Quando o professor explicou o exercício mais elementar de física, que eu não entendi nada, aquilo foi muito desanimador. Porque o problema não é você não entender, é você não entender e você olhar ao redor
e as pessoas ao seu redor estarem desenvolvendo o raciocínio, respondendo, isso traz para você um sentimento de tipo, putz, cara, eu não sei nada. Já era o sonho de eu ser um sargento. E aí o professor terminou de explicar o exercício, como todo professor faz o seguinte, alguém ficou com dúvida? Aí eu levantei a mão. O que você não entendeu? Eu falei, não entendi nada. Nada. Aí o que ele fez? Ele foi lá, apagou a lousa, explicou tudo de novo. E mais uma vez, eu não entendi nada. Aí teve um intervalo, ele foi até o professor, que os alunos fazem muito isso também, vai até o professor, faz muito isso comigo hoje. Pô, professor, o que eu posso fazer para melhorar? Que dica que você dá? Ele falou, vai lá e compra uns livros de física. Cheguei em casa chateado, minha mãe perguntou o que tinha acontecido. Eu falei, mãe, não tô rendendo não, achei que eu ia conseguir, mas a aula de hoje foi terrível, não entendi nada. E o professor falou para comprar uns livros de física, que talvez ajude. Aí minha mãe, na segunda-feira, isso foi um almoçado, na segunda-feira minha mãe foi lá e comprou os 3 volumes de física. Trouxe para mim, sentei na mesa, abri o livro, e aí foi pior ainda, porque o livro parecia que estava em outra língua. Eu li o livro, falei, nossa, não consegui fazer nenhum exercício, não entendi nada. E aí fui para mais uma aula, passou essa semana, mais uma aula, de novo, a física. E aí nesse dia eu desanimei. Falei, eu vou só terminar esse mês que meu tio já pagou e vou desistir, porque não tenho a menor condições, eu não tenho intelecto, não tenho capacidade de compreender essa disciplina. Só fazendo um parênteses, na escola que eu frequentei, a matéria de física, ela foi muito pobre. Então eu tinha realmente toda a deficiência do ensino médio para superar. E aí, é isso que acontece, a segunda quebra de paradigma que eu considero que foi fundamental. Eu entrei na sala para ser o último dia, o último dia. Eu vou vir mais esse sábado, porque, poxa, trabalhava de semana, estudava de noite, fazia o ensino noturno. Perder o sábado estudando sem sentir resultado, não vira. Entrou outro professor. Ele entrou, mais jovem, carioca, e falou, olha, eu não sei o que o outro professor deu para vocês. Então, por isso, eu vou começar do início. Ele deu a mesma aula, os mesmos exercícios. E eu entendi absolutamente tudo. Então, naquele dia, eu senti que uma coisa importante para um professor é a didática. Às vezes a didática, ela serve para um, não serve para outro, mas ela é importante. Ele tinha uma didática que comunicava direto comigo. E também as dedicações que eu fiz ao longo do tempo. Por eu não ter desistido, ter comprado livro, ter ficado sentado estudando, eu sei que aos poucos aquelas informações elas foram sendo introduzidas e construindo a base necessária para eu entender aquela segunda explicação daquele professor. E aí, Wagner, eu senti de verdade, no meu coração, que se eu superei aquele primeiro obstáculo, eu ia conseguir superar todos os outros. E aí veio talvez o maior obstáculo de todos esses. A minha esposa engravidou, tanto eu quanto ela, aos 17 anos. Eu estava pretendendo ser sargento e, de fato e concreto, eu ia tornar pai. E aí foi uma situação muito difícil, né? Um garoto terminando o ensino médio, sem profissão, sem nada, com uma criança para chegar, com o apoio dos meus pais, com o apoio do Borjão, meu eterno mestre. Pô, filho, só não para de estudar que você vai passar. E aí eu mergulhei nos livros. No dia 4 de junho de 2000, meu filho nasceu. E no dia 26 de junho, eu me matriculava no curso de sargento da Força Aérea. Um ano e meio depois, eu tinha emprego, tinha casa e tinha condições de criar e sustentar o meu filho. Então, galera, só para vocês verem que incrível, né, essa história aqui do professor Tavares. Muita gente fica com aquela teoria que acha que precisa das condições perfeitas para poder passar no concurso, né? Como diria na física CNTP, as condições normais de temperatura e pressão. Acho que a gente tem que, como diz, né, o professor Mário Sérgio Cortella, tive a honra de participar de uma palestra dele, faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condição de fazer melhor ainda. O professor Tavares fez isso, né? Diante de todas as dificuldades, faça o que ele estava enfrentando ali, ele não desistiu, continuou a estudar e para um garoto, né, de 17 anos, recentemente foi pai, está estudando para passar num concurso extremamente difícil, porque é o concurso da EAR, Escola de Especialista de Aeronáutica. E detalhe, galera, no ano 2000, a gente não tinha essa gama de possibilidades de você conseguir adquirir conhecimento. Hoje no YouTube, vou depois deixar até o canal do professor Tavares, tem o Instagram dele, ele entrega conteúdo de qualidade ali, de forma gratuita, galera. Então, pô, eu quero assistir um vídeo sobre raciocínio lógico para perito da Polícia Civil. Vai lá.
quero assistir um vídeo sobre correção da prova do barro branco. Você vai no canal do professor Tavares, tem. Naquela época não tinha. Não tinha aplicativo, não tinha smartphone. Então, assim, o cara teve que aprender assim do método mais tradicional ali. Voltar ali, pegando o livro para ler, fazendo exercício. Então, peguem essa história e essa trajetória do professor Tavares e tentem absorver as coisas boas que aconteceram com ele, né, e de ruim também, para que vocês continuem firmes aí na caminhada de vocês. Justamente. Hoje, naquela época a gente corria atrás de apostila. O cara via, eu tenho a apostila lá do curso Sueiro, eu tenho a apostila não sei de onde. Era para Xerox que copiava aquelas apostilas, né? Era o mecanismo que a gente tinha, porque era muito difícil, assim, acessar material de qualidade era muito difícil. A gente dependia totalmente dos professores. Não é à toa que o que me permitiu chegar a passar na prova foi a aula de um professor, né? Fato. Foi por causa dele que eu criei dentro de mim e falei, não, eu vou conseguir, eu vou insistir, eu vou passar. Uma outra coisa também que é importante aqui salientar, galera, é justamente isso, né? O professor Tavares, lá na época, ele tinha dificuldade, mas ele procurava um professor, né? Então, assim, se você tem dificuldade de algum assunto, eu sou exemplo disso, né? Daqui a pouco eu vou fazer um paralelo quando a gente entrar nessa parte, assim, de mais didática, de técnicas de estudo com o professor Tavares. Mas é isso, galera. Tem que tirar dúvida, tem que correr atrás, tem que se esforçar. Professor Tavares, uma coisa aqui que foi interessante, né? Hoje o senhor é perito da Polícia Científica de São Paulo. Sim. E muita gente não consegue sair da zona de conforto, né? Biologicamente, o homem, desde a revolução ali do Neolítico, né? Na pré-história, o homem ele deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, ou seja, ninguém quer gastar energia, essa é a realidade. E como é que é uma pessoa que já era concursada, já tinha uma estabilidade, os filhos grandes, sair de um concurso muito bom, que é o de sargento da aeronáutica. Para quem não sabe, o professor Tavares já era primeiro sargento da aeronáutica e ele não quis ficar ali na vida banal, ou seja, ele quis algo melhor para ele. Como é que foi, professor? Sair assim de uma posição muito boa para arriscar algo novo. Uma coisa que todo mundo acha que é loucura, né? Então, quando eu passei, muita gente falou, meu, você vai mesmo, você está aqui, já está estabilizado, tem casa na vila, mas eu preciso retroceder um pouquinho. Quando me formei sargento, eu fui fazer minha faculdade porque eu almejava realmente ter um nível superior e mais conhecimento. Porque eu sempre, depois que eu comecei a estudar, eu lembro até que eu brincava, eu falei assim, ó, quando eu passar na prova de sargento, eu me formar, eu vou queimar meu livro de matemática. Eu tinha isso comigo, eu falei, não, eu não vou estudar nunca mais, porque estudar é sofrimento. Aí eu terminei e fazer minha faculdade. Bom, vou fazer uma faculdade, que faculdade eu vou fazer? Sei lá, é Deus. Deus colocou no meu coração o desejo de fazer o curso de farmácia e bioquímica. Falei, bom, então vou fazer farmácia e bioquímica. E aí, nesse intervalo, o professor Borges me convidou para voltar ao cursinho, agora como professor. Eu aceitei o convite dele. No comecinho eu dei aulas de biologia, mas depois ele falou, pô, Eduardo, você tem muito jeito com matemática. Você não quer assumir umas aulas de matemática? Eu assumi. Então eu comecei a ter uma dupla jornada, na tripla, na verdade. Trabalhava no quartel, fazia faculdade e de sábado ia dar aula no Borjão, preparando a turma para entrar no SEG, no CFC e no curso de formação de sargento. Curso de formação de soldado, curso de formação de cabo e curso de formação de sargento. E aí, pô, apaixonei pela aula e fomos embora. No fim da faculdade, eu decidi ter outro filho. O Marquinhos já estava lá com seus 5, 6 anos. Aí minha esposa, pô, vamos tentar mais uma criança? Vamos. E como com a menina lá não é brincadeira, ela engravidou de gêmeos. Então veio, e eu dessa vez planejando, veio gêmeos. Então assim, a minha vida foi sempre muito de fatos inesperados. Foi a gravidez precoce, depois foram gêmeos. E aí quando tudo se acertou, eu coloquei um novo propósito dentro de mim. Falei, poxa, quando eu passei lá na prova para sargento, muita gente fala, não trabalhava, só estudava, tinha tempo. De fato, meu pai me deu todo apoio quando eu tinha 17 anos para ficar em casa estudando. E eu aproveitei aquilo com muito, sabe, com muito desejo. Eu peguei toda a oportunidade de tempo que eu tinha e transformei em estudo. Mas o pessoal fala, mas você passou, mesmo que não falasse, fica dentro de você a sensação, você passou porque você tinha tempo. E aí me veio um desejo o quê? De eu tentar, dessa vez, fazer um concurso público, agora, com 3 filhos, esposa, com conta para pagar, com trabalho, dando aula, e eu fui estudar. Me organizei, sentei, e aí de novo, quando eu fui escolher a carreira que eu queria prestar, que eu ia estudar, estava na iminência de sair um edital de perito criminal. Quando eu olhei ali, tomei consciência do que era a carreira, foi a mesma coisa que eu senti lá com 17 anos. Um desejo muito grande de me tornar perito criminal. Então, me encheu de propósito. Então, todo o tempo que eu tive, todo o tempo que eu pude, eu aproveitei para estudar. E foi uma fase assim, extraordinária, porque estudar, né, você que estuda bastante, faz prova, tudo,
Gente, é muito gostoso. O difícil é fazer a prova. Mas quando você pega o ritmo, que você começa a estudar, que você começa a ver sua evolução, você vai se animando. Eu falo muito isso para os meus alunos. Eu falo, gente, a gente tem que colocar metas. Porque assim, a gente hoje tem um objetivo de acordar e ser feliz. É importante? É importante. É importante você acordar e ser feliz. Mas eu acho que é importante você ter uma meta. Então eu falo ao meu aluno assim, ele chega para a tela comigo e fala, professor, eu tenho dificuldade com tabuada. Eu falo, então você já tem uma meta definida. Estuda tabuada. Quando você conseguir terminar de fazer uma questão e você acertar todas as contas, por você ter conquistado um objetivo que foi simples, mas que é de grande importância para você, que é superar uma dificuldade, o sentimento que você vai ter de ter completado essa tarefa é de felicidade. Então, assim, quando a gente começa a associar a nossa vida com meta, com propósito, e começa a cumprir essas metas, esses propósitos, a nossa tendência a procrastinar diminui. E a gente começa a sentir muita felicidade. Por isso que o estudo com qualidade, ele te alavanca. E aí eu caí para dentro, fui estudar, adquiri meus materiais, formei grupo de estudo. E eu lembro que quando saiu o edital, saiu contabilidade. No concurso anterior, não tinha no edital essa matéria. Eu olhei e falei, nossa, eu fugi a vida inteira de concurso que tinha contabilidade, porque eu nunca tinha visto essa matéria na vida. É quase a minha física no passado lá. Falei, agora, meu Deus, como é que eu vou dar conta de contabilidade? Aí eu lembro que eu fui atrás de uns amigos, consegui um material muito bom, fizemos um grupo de estudo, e caíram 10 questões de contabilidade na minha prova. Eu acertei as 10 questões. Então, assim, isso foi para mim muito bom. Eu consegui ter um êxito muito bom na prova. De 100 questões, eu acertei 89. Foi um rendimento muito bom. Isso não foi, eu não falo isso para tipo, eu tá tentando se mostrar. Não, isso foi bom para mim. Eu ter resultado com filho, com trabalho, com dificuldade de digital, sair com matéria que eu não conhecia, e eu me dedicar e superar todas as dificuldades, trouxe em mim felicidade. Então, e aliado a isso, eu queria realmente um emprego que trouxesse um pouco da minha formação no nível superior, com o curso de farmácia. Trouxesse também a vocação de policial, porque eu gosto dessa atividade de policial. Como militar gostava, tinha aquele brilho de ser militar, doutrina, hierarquia. E ter a chance de aliar a ciência com a questão de segurança pública, para mim casou muito bem. E hoje eu sou muito feliz desempenhando a função de perito criminal e sou muito grato por todos os minutos que eu pertenci à Força Aérea. Como serei grato por todos os minutos que pertencerei à Polícia Científica e qualquer outra função que eu venha a ter no futuro. Então, para vocês verem, galera, como é interessante isso, né? Às vezes a gente tá seguindo um caminho e aí Deus sempre vem e mostra que a gente pode seguir outro, né? E uma coisa que o professor Tavares falou, justamente essa do propósito. E a gente tem que sempre olhar os bons exemplos, né? O professor Tavares, ele me deu aula, né? Tive essa honra de ter sido aluno dele e eu acabei seguindo um pouco do caminho dele, né? Logo depois de concluir o curso de sargento, em 2017, também não fiquei parado, fui fazer vestibular, comecei a fazer farmácia na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, passei na USP para farmácia, comecei a fazer, então hoje eu tenho outros objetivos, mas é isso da gente não estagnar, sempre querer procurar algo melhor. Só que a gente também não pode ser ingrato, né? Como o professor Tavares mencionou, hoje ele agradece muito que ele teve pela Força Aérea. Então, às vezes, assim, você não está satisfeito com o seu trabalho, você não está satisfeito com a profissão ou com as pessoas ao redor que você está convivendo, mas pensa assim, vou trabalhar, vou estudar, vou me esforçar para ter algo melhor, ao invés de você ficar reclamando. Sim, eu acho que o que eu fiz na vida, que eu falo para todos os meus alunos, é não desperdicem as oportunidades. Geralmente, aquilo que a pessoa que ninguém quer fazer é aonde você vai fazer e você vai mais crescer. Você vê muita gente fugindo de das coisas mais difíceis, das tarefas mais difíceis. Não fujam. Abracem as tarefas difíceis, abracem aquilo que te... E outra, você não estuda para fazer prova, você estuda para a vida. Se você conseguir passar na prova, é ótimo. É óbvio que você vai passar na prova se você se dedicar. Mas todo o conhecimento você traz para a sua vida. Eu, quando estudei, fiz o cursinho, sou muito grato. Eu aprendi matemática, física, química, não sabia. Português, não sabia. Quando eu fiz a faculdade de farmácia, eu aprendi biologia de uma maneira que eu não sabia. As pessoas me perguntam, muitas vezes me perguntam, poxa, Eduardo, quanto tempo você demorou? Quanto tempo você estudou para passar o perito? Eu falo a vida inteira. Depois que eu entrei no cursinho com 15 anos, eu só estudei. E aquele livro de matemática que eu falei que ia queimar, tá até hoje na minha estante. Tá guardado lá, é a minha relíquia. Eu nunca vou me livrar dele. Ele fez eu ser quem eu sou hoje. Tanto é que o meu filho, que nasceu no dia 4 de junho, praticamente 20 anos depois, passou no Barro Branco. Então, olha só, por um tempo, e eu até falo isso assim, até me emociono, porque por um tempo eu achei que o fardo que colocou sobre meu ombro quando a minha esposa engravidou era muito grande para mim. E depois de um tempo, eu estava indo lá comemorar a formatura desse menino,
no Barro Branco, num concurso super disputado, e hoje está aí trabalhando. Eu tenho mais dois que também estão vindo aí, que são ótimos alunos. Então, não existe fardo que você não supere, e não existe um fardo que você não possa fazer dele um motivo de pura alegria no futuro, um motivo de satisfação para você. Então, eu digo para cada pessoa, para quem está vendo aí, se uma pessoa, né, através desse vídeo, se animar a estudar, criar dentro dele que é possível, e você, sim, é possível que você estude, passe, tendo qualquer dificuldade, eu garanto, é possível. Faça isso, porque no futuro você vai ter a capacidade de mudar a sua vida. Eu falo, quando sai a sua publicação no Diário Oficial do seu nome, não muda só a sua vida, muda a sua vida, das pessoas que estão próximas de você, de todos, e é eterno. Você vai ser aquela pessoa, você vai ser um sargento, você vai ser um perito para sempre, vai ser contado pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus bisnetos. Então vale todo o sacrifício, vale todo o empenho. Eu garanto isso para vocês. Vocês veem, galera, que história emocionante, né? E eu sempre falo dessa questão de trazer pessoas que vão agregar conhecimento aqui e vão inspirar vocês. Professor, fala um pouco como é que é o dia a dia, a rotina, um pouco também do curso lá, da parte de perito criminal da Polícia Científica de São Paulo. A gente está com uma iminência de sair um edital novo, então talvez quem esteja vendo o vídeo aí, se tiver interesse, já fica atento, porque realmente vão sair 224 vagas aí para perito criminal. E é um concurso, é uma carreira assim que a gente lida com aquilo que eu não fazia ideia. Quando eu pensei em prestar o concurso, eu tinha uma ideia do que seria, mas é completamente diferente. A gente tem uma responsabilidade muito grande. Então, o curso de formação já começa com um curso de formação difícil. Você já entra lá como perito criminal, você já faz o curso de formação como perito criminal, né? Então, você fica na Cadepol 4 meses, forma, vai para uma equipe ou para um núcleo da Polícia Científica. Eu fui para um núcleo, primeiro eu fui para uma equipe em Assis, depois fui para o núcleo de Marília. E trabalhei com um plantonista. O que é um plantonista? Ele assume o plantão às 7 horas da manhã, pega o celular e assume o sistema de requisição. Qualquer infração penal que o delegado requer, que o delegado julgue que é necessário ter a atuação da Polícia Científica, que é praticamente tudo, ele faz essa requisição e cai para a gente. Então, assim, você não tem uma rotina. Você pega o plantão, você já pode lidar com furto, você pode lidar com dano, você pode lidar com acidente de trânsito com vítima, sem vítima, suicídio, homicídio, de tudo. E aí a gente tem que ir até o local. Chegando no local, a função do perito é uma só. É ver todos os vestígios que você tem ali. Então você vai ter uma infinidade de vestígios que podem estar relacionados com o crime ou não. E você precisa interpretar cada um deles para descartar algum que seja um ilusório ou para confirmar aquele vestígio como realmente um vestígio da ocorrência daquele crime. E com isso trazer duas coisas para o mundo do direito, né, para o mundo jurídico. A materialidade, ou seja, o que de fato aconteceu. Aqui aconteceu um homicídio, aqui aconteceu um suicídio. E a autoria. O suicídio a gente já sabe quem é o autor, é a própria pessoa, infelizmente. Mas no homicídio você vai buscar elementos que identifiquem essa pessoa. E isso é feito através de vários meios. Impressões digitais, material genético. Então hoje mesmo a gente está tendo um uso muito grande de material genético. A gente consegue deselucidar N crimes, basicamente pelo perfil genético desse autor. Então assim, está tendo uma evolução muito grande. A atenção para cima da atividade pericial está enorme. E a responsabilidade cada vez maior do perito em processar cada local que ele faz de uma forma assim, de uma qualidade absurda. Então, essa função de perito me trouxe mais uma qualidade, que é aquela que eu comecei com 15 anos, estudar. Se tem uma coisa que o perito faz a vida inteira, cada caso ele precisa sentar, estudar, então ele tem que ter uma vasta bibliografia, ele tem que ter os livros periciais com ele, de criminalística, medicina local, acidente de trânsito, tudo com ele, porque todos os cálculos, tudo é baseado em método científico, você não tira nada da cabeça. Tudo você encadeia no raciocínio lógico, dedutivo, indutivo, não importa, mas que no final ele seja robusto e robustecido pelos vestígios. Olha que interessante, né, galera? Para quem não conhecia sobre essa área de perito criminal, né, o professor Tavares já elucidou bastante coisa. E agora, galera, o professor Tavares vai mostrar um pouco, né? Para quem não sabe, o perito criminal é como fosse aquela série, né? O CSI que passava lá na Record, que aí eles desvendavam vários casos, eles utilizavam vários métodos através da própria ciência, como o professor Tavares falou do método científico. Quais equipamentos eles não utilizam, né? O professor Tavares vai estar mostrando um pouco aqui pra gente, beleza? Bom, pessoal, continuidade aqui ao canal, ao vídeo, eu vou mostrar o equipamento que o perito costuma levar para os locais que ele atende. Como é que funciona na prática? A viatura tem bastante equipamento, inclusive a maleta da perícia. Só que uma questão de facilidade, individualidade, os peritos geralmente preparam as próprias maletas dele, tá? Então eu tenho a minha maleta aqui e vou mostrar um pouquinho para vocês o que eu uso, fora o que está na viatura, para os locais, tá?
Então eu já levo aqui uma máscara de gases orgânicos. Por quê? Infelizmente, atendemos locais que houve uma morte, seja natural, seja suspeita, né? Que passaram seus dias. Então é comum a gente encontrar os corpos em várias fases, em vários estágios de decomposição. E a partir do momento que entra na fase gasosa, a gente acaba tendo ali a questão dos odores dos gases putrefativos. Então esse equipamento aqui eu acabo usando, junto com óculos de proteção, porque também surgem bolhas no corpo que, né, podem vir a estourar e jogar uma substância em cima de você, bem contaminante por sinal. Então esse é o equipamento que eu acabo colocando sempre na minha maleta, essa máscara. E aí a gente parte para alguns bolsos, né, que eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui, por exemplo, é o meu kit para verificar se no local que a gente tem lá é sangue. O que acontece? A gente chega no local, eles têm uma mancha de aspecto de sangue. A gente chama essa substância de substância hematóide. Ela parece sangue. Só que o que o perito tem que fazer? Ele tem que confirmar. Então, lembra que eu falei no vídeo lá, na entrevista com o Wagner? Eu falei, olha, a gente tem a ciência. Então, eu olho o vestígio, parece sangue? Não, não pode parecer. Tem que ser sangue. Então, a gente usa esse kit. É um kit chamado FecaCult. Nesse kit, a gente pega, dilui ele nessa solução que é um soro fisiológico, pinga aqui dentro do mar. Eu vou até abrir um para vocês aqui, para estar vencido, não vai ter problema. A gente pinga ele dentro desse, a gente chama de saboneteira, e se ele der aqui 2 risquinhos, essa substância, ela é sangue, é positivo para sangue humano, tá? Então fica aí um exemplo na prática de um instrumento que a gente perito usa bastante, tá? E aqui outra coisa que a gente usa bastante também é suave. Esses elementozinhos aqui são suaves, é um cotonetezinho, e a gente usa bastante. Eu carrego sempre uma quantidade grande aqui, porque boa parte das coletas de material biológico a gente faz usando esse carinha aqui. Então, seja urina, fezes, saliva, impressão digital que está no vidro, porque a impressão digital ela se presta à identificação humana, desde que ela tenha a qualidade necessária para isso. Muitas vezes a gente não tem a qualidade na impressão digital. O que a gente faz? A gente passa esse cotonete lá, porque a gente tenta fazer o quê? Um DNA por contato, conhecido como touch DNA. A própria impressão digital carrega células que são possíveis de serem processadas para a extração de perfil genético. Então, se você acha que vai cometer um crime e vai sair impune, não sai não. A perícia vai lá e acha você, pode ter certeza. Aqui ainda continuando, a gente tem as luzes forenses, tá? Cada luz forense ela vai ter um espectro da luz, né? Tem até os vários diâmetros, né, de comprimento, as várias faixas, né, de comprimento de onda. E esses elementos aqui fazem o quê? Cada faixa ela pode revelar um vestígio. Então a gente usa a lanterna juntamente com o óculos, né, os filtros, para poder verificar. Porque tem elemento que aparece, por exemplo, sêmen numa calcinha, ele aparece num comprimento de onda. Já saliva é em outro comprimento de onda. Até o próprio sangue oculto, aquele sangue latente que às vezes a pessoa tentou limpar, às vezes com luz forense a gente consegue identificar a presença. A gente faz um teste de reagente, né? A gente faz um teste quimiluminescente, que é o famoso, conhecido aí, né, o luminol, mas o luminol é a marca, tá? O exame chama-se exame de quimiluminescência. E aí revela ali a presença de possível sangue. Depois a gente confirma se é sangue com isso aqui. Porque não é porque brilhou que é sangue, tá? Então esse kitzinho aqui é muito importante para isso. Você fez o teste lá de quimiluminescência, você tem que pegar o suave e verificar se aquilo ali é sangue humano ou não, tá? A partir daqui para dentro, a gente vai ter uma coisa importantíssima para o perito, que é lacre, tá? Então todo vestígio no local ele é processado e ele precisa ser lacrado. E já fica uma dica aí para quem vai estudar para concurso, tá? Chama-se cadeia de custódia. Então você é necessário, quem já assistiu aquela série famosa lá do O.J. Simpson, sabe o que eu estou falando? Ele foi absolvido do crime por causa de cadeia de custódia, porque não lacraram direito uma das evidências, um dos vestígios que tinha lá. Então todo perito criminal vai no local, ele pega o vestígio, lacra no local, leva lá para o Instituto de Criminalística e lá ele processa. Se você não fizer isso, você pode estar dando chance para nulidade do processo e realmente anula o processo todo, tá? Então a gente tem lacre, tem umas embalagens plásticas aqui que a gente costuma usar para guardar as evidências, os vestígios, e posteriormente a gente usa um lacre de maior segurança. E aqui para dentro da bolsa, é a parte mais importante da gente, é onde eu guardo assim, os equipamentos mais brutos em si, né? A gente vai ter um álcool em gel, não adianta, tem que ter. Aqui dentro eu carrego sempre comigo
um bisturi esterilizado. Às vezes a gente precisa cortar um pedaço de estofado, alguma coisa, porque pode ser que tenha sangue num banco de um carro, por exemplo. Você não vai arrancar o banco e pôr o banco nas costas e levar para o Instituto de Criminalística. Então a gente corta um pedaço do tecido, a gente identifica às vezes com luz forense, onde pode ter a possível mancha, corta um pedaço, lacra e leva para o Instituto de Criminalística para a gente poder fazer os exames. Aqui eu tenho um esparadrapo. Poxa, mas esparadrapo é para se você se cortar? Não. Um dos exames que a gente é requisitado a fazer chama-se residográfico, que é exame que é feito para verificar a presença ou não de elementos do disparo de arma de fogo. Pode ter ali parte do chumbo. A gente passa isso na mão da pessoa que tem a suspeita de ter disparado uma arma, coloca no papel filtro que eu carrego aqui também, e aí a gente leva para fazer análise química. E aí, através da análise química, a gente consegue ver se existe ou não a presença de elementos de disparo de arma de fogo, tá? Então, eu sempre carrego isso aqui, né? Máscara e luva sempre a gente vai ter na bolsa. Esse outro elemento que esse aqui é indispensável na vida de um perito, não adianta. Do perito e do fotógrafo, são as lanternas. Então eu uso essa de cabeça aqui, mais essa daqui, porque a gente faz muita perícia em local que não tem luz nenhuma. Então a gente vai no meio do mato, às vezes meia-noite, não chega nada na frente. Se não tiver isso aqui, você não consegue fazer seus exames. Outro elemento que é muito importante é esse carinha aqui, né? Trena, deixa eu voltar aqui, vou pegar mais um aqui. Esse também, você vai ver no CSI tem. Esse cara então também não falta. Nossa escalinha. Então todo vestígio ele precisa ser fotografado. Então a gente vem aqui, aí o vestígio, coloca sobre a folha, fotografa e precisa ter escala, porque você precisa depois saber a dimensão dele e a dimensão real, tá? Então tem que ser muito próxima do que foi visto no local. E para terminar, eu tenho o meu próprio kit de impressão digital. Tá? Então esse kit aqui eu carrego. Deixa eu cair a massa, desculpa aí. Aqui a gente carrega o meu kit de impressão digital, são os pós. A gente costuma fixar a impressão digital tanto nessa fita, se chama um durex, né? Mas é específico para impressão digital. Então esse aqui seria um suporte flexível. Mas o professor, né, eu como perito, gosto de usar muito lâmina de vidro. Então toda impressão digital que eu levanto, eu acabo fixando ela numa lâmina de vidro, porque para mim a qualidade fica melhor. Inclusive lá para os profissionais que mexem com impressão digital, que são os papiloscopistas, poderem trabalhar a impressão digital de forma adequada. E para a gente fazer um teste, o Wagner autorizou aqui, eu vou revelar uma impressão digital, tá? Nessa folha de papel aqui, mostrar para vocês um pouquinho como é. Vou pôr a mão aqui, certo? A partir do momento que eu toquei, vamos usar aí o princípio de Locard. A partir do momento que eu pus minha mão aqui, eu transferi parte de mim para a folha e parte da folha veio comigo. Então é aquilo que ele fala, todo contato deixa uma marca. Então todo contato deixa um vestígio. O papel do perito é chegar no local e descobrir ele. Então, por exemplo, nessa folha aqui, eu não estou vendo nada. Aí, será que teve um contato de alguém na folha ou não? Vamos descobrir. Vamos usar esse aqui é um pincel magnético, é muito bom para folha de papel. E aí eu vou passando aqui com calma. E aí vai sendo revelado aí o meu contato. Então, não adianta. Tá a mão do professor aqui, a mão do Tavares está aqui, ó. E tá a prova de que eu tive aqui, hein, Wagner? Aí. Então, bela e bonita a minha mão. E aí às vezes fica um pouquinho mais forte. A gente pode vir depois passando o pincel para tirar o excesso. Mas, gente, o pouquinho que aparece aqui já é o suficiente para o papiloscopista identificar a pessoa através do banco de dados que todo mundo tirou um RG, deixou seus dedinhos lá, todo mundo que passou pelo tribunal eleitoral deixou os dedos lá, todo mundo tirou a habilitação, deixou os dedos lá. Então tá lá, tá aqui e, ninguém escapa. Apareceu o teu dedo, a gente vai descobrir que você esteve no local. Não vou dizer que você é autor, mas se tua mão tá no local do crime, por lá você passou. Certo, pessoal? Se tiver alguma curiosidade, deixa nos comentários aí que o Wagner falar comigo e eu tiro suas dúvidas, pode ter certeza. Foi um prazer mostrar um pouquinho da maleta aqui e espero que quem viu se anime a ser perito, porque essa profissão aqui é fantástica. Professor, para o pessoal que já vai fazer o concurso aí, que está para abrir essas 224 vagas para perito criminal da Polícia Científica de São Paulo, galera, já vou deixar aqui na descrição desse vídeo o Instagram e o canal do professor Tavares. Você que quer fazer o concurso para perito criminal, já vai lá
se inscreve no canal do professor, ativa o sino de notificação, deixa aquele like, vai lá no Instagram, porque é conteúdo de qualidade. Galera, essa pessoa aqui, o professor, ele tem know-how, tem propriedade, ele realmente sabe. E não preciso falar nada, o cara é perito, né? Não é alguém que está dando uma aula e não é perito, ou seja, não tem propriedade de know-how. Professor, questão de salário para quem vai entrar hoje nesse edital, como é que está a questão de planos de carreira também? Na Polícia Científica, você entra como perito criminal de terceira classe. Nós temos 4 classes, né? A terceira, a segunda, a primeira e a classe especial. Então você entra como perito criminal de terceira classe, com o salário na faixa dos R$ 13.000. Esse salário vai ter o acréscimo ainda das diárias. Cada plantão que você tira, você recebe um valor, que é um auxílio alimentação, e também a insalubridade. Então o salário fica na faixa de uns 14 mil. Tá? Então, assim, é um excelente salário das condições que nós temos no Brasil hoje. E o nível, e assim, a única exigência, desculpa, né, é errado aqui, né? Mas a única exigência que nós temos é o edital e traz algumas graduações que permite que você preste um concurso. Então não é qualquer formação que te habilita a fazer a prova para perito. Todas elas, até o último edital, necessitavam do bacharelado. Existem rumores que esse edital talvez libere a licenciatura com alguns elementos do bacharelado. Mas assim, de concreto mesmo, o que eu recomendo que cada um que tem interesse faça, olhe o último edital e verifique lá as formações previstas para você ser habilitado a fazer o concurso público para perito. E depois fazer o curso de formação e começar a atuar na função aí e ter o salário relacionado a essa carreira. Ah, bacana. Professor, falando nessa parte ainda de estudo, né? Como eu falei, galera, eu tive o privilégio, a honra de ser aluno do professor Tavares. Iniciei no curso, eu não sabia nada de regra de três, então o professor me ensinou. O pessoal vê, pô, o Vagnão passa para soldado, passa para oficial. O pessoal acha que assim, eu vou lá e passo na prova, é a coisa mais simples do mundo, né? E como eu já comentei no vídeo, essa prova que vai acontecer agora no dia 20, né, de agosto do Barro Branco, é uma prova assim que eu estou me preparando para ela faz um mês. Mas, parafraseando o professor Tavares, eu já estou desde ali, os meus 19 anos, quando era soldado da Força Aérea, estudando para o concurso do Barro Branco. Ou seja, não diretamente, mas eu venho aprendendo, venho agregando conhecimento. Então, assim, eu consigo pegar só um mês focar no Barro Branco, porque hoje eu entendo como é que funciona essa questão do estudo, baseado em vários livros da neurociência que eu já li, baseado em pessoas que trouxeram conhecimento para mim, como o professor Tavares, então eu sei que isso tudo tem a ver com qualidade e não quantidade. Justamente. Eu entendo as minhas dificuldades, sei o que eu preciso melhorar, conheço a prova, leio o edital, então assim, eu tenho muita propriedade em relação da prova, então assim, eu sei que eu vou lá, eu vou conseguir acertar a quantidade X de acertos, eu sei que eu vou conseguir desenrolar na redação. Professor, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande nessa questão dos alunos adquirirem o conhecimento e conseguirem de forma pragmática aplicar na prova. Você como professor, o que você vê hoje, professor, que é a grande dificuldade dos alunos em relação à parte do estudo? Principalmente se tratando do calcanhar de Aquiles da maioria dos alunos, que é matemática. O que eu percebo é o aluno hoje, como o Wagner falou muito bem. O Wagner falou, ó, lá em 2000, você tinha o quê? A apostila, o xerox preto e branco, você tinha um professor no cursinho e você tinha que se virar com aquilo. Hoje é entregue muito mais conteúdo ao aluno. O aluno ele tem o YouTube, ele tem as plataformas digitais de vários cursos, e às vezes eu vejo o aluno se perder muito, buscando abraçar todo esse universo. Então, antigamente tinha aquele aluno, como até o Wagner já falou em alguns vídeos que eu vi, que ele fala, tem aluno que ele tem uma visão, ele tem mais aptidão para leitura, tem aluno que é mais audiovisual, tem aluno que é mais visual. Hoje, os cursos, os professores, eles entregam vários recursos. Eles conseguem entregar o audiovisual, que é o caso do professor, porque nunca vai substituir. Então, você vai na sala de aula, tem um professor lá. Ah, você compra o curso, tem um professor lá. Então, o aluno está sendo hoje um pouco o contrário. Você tem entrega de muito conteúdo. E às vezes o aluno se perde nesse aspecto. Então, primeira coisa, é você pegar um material e identificar um professor que tem a didática que você gosta. Segunda coisa, sempre é a qualidade, é você se organizar. Você precisa ser organizado, você precisa sentar, organizar. Às vezes eu não quero abraçar muita coisa ao mesmo tempo. Não, é meta, como eu disse. Põe uma meta. Pô, eu sou ruim em regra de 3. Eu vou ficar bom em regra de 3. Eu não vou tentar buscar... O professor deu regra de 3, eu vou revisar, eu vou fazer uma revisão. Isso dá outro assunto. Eu falo muito com meus alunos. Eu falo, gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? A gente tá. Para isso é importante. Fazer o exercício é um passo um pouco mais para frente. Então, revise o conteúdo e refaça os exercícios. É sempre isso. Eu sou muito fã de uma frase que é desatribuída lá ao exército de Israel,
Repetição com correção até exaustão te leva à perfeição. Então, se você repetir o conhecimento, se você corrigir os erros que você teve, e você fizer isso várias vezes, você vai ter a perfeição. Seja na regra de 3, na equação de segundo grau, seja em português, seja em biologia, seja no que for. Então é necessário que você sempre pegue aquele assunto, se dedique a ele e seja organizado, sempre. Eu também falo que uma coisa que nós militares temos chama-se disciplina. A disciplina vai trazer muito, assim, vai ser algo muito importante na rotina de um aluno. Às vezes ele faz o cronograma, mas não cumpre. Então, façam isso. Separe o seu material, revisem, corrijam os exercícios. Até brinco, vou dar um exemplo aqui. É o seguinte, às vezes vamos pensar um aluno foi fazer uma bateria de exercício lá, ele pegou 100 questões de lógica para fazer. Aí ele acertou 90 questões. Se a gente parar para pensar, se o cara fez 100 e acertou 90, ele foi muito bem. Sim. 9. Ele teve 90% de aproveitamento. E aí aquelas 10 que ele errou, ele fica, eu vou ignorar essas 10, porque você tem 90, eu estou muito bem. Aí essas 10 questões se juntam, dão as mãos e vão as 10 para a prova. Ele vai zerar na prova. Ele vai errar todas. Então, você acertou 90, comemore. Você errou 10, corrija. Porque é nessas 10 que o seu salto de conhecimento acontece. É nas 10 que você corrigiu que o seu conhecimento realmente vai aumentar e muito mais do que as 90 que você acertou de forma consciente. Então, a dica que eu dou para cada um, assim, para resumir, é acessem o material, se organizem, estudem com revisões e coloquem metas. As metas são simples, curtas, vou melhorar nesse assunto, vou fazer exercício desse assunto. E quando você conquistar, que você vê o resultado aparecer, fique feliz e vá para a próxima. De meta em meta, você chega na prova e, como eu brinco com meus alunos, moe os números. Não sobra número nenhum na sua prova e você tem um êxito excelente. Graças a Deus, meus alunos têm bom rendimento dentro das provas, porque além de trabalhar a questão do conteúdo, eu também trabalho a questão do psicológico. Saiba fazer a prova, saiba percorrer cada questão. Não fique travando, não fique com medo. Vai com calma, vai dedicando, que vai dar certo. Beleza, galera? Olha que dica importante aqui, né? Igual eu mencionei com vocês, né? Matemática, hoje, ela é conhecida como o calcanhar de Aquiles para majoritariamente os alunos que vão fazer diversos concursos, né? Prova do barro branco, né? Muita gente fala assim, a prova do barro branco é difícil. Sim, é um concurso que é nível médio, mas é um dos concursos que tem não só a questão da grande quantidade de candidatos, mas também, galera, a questão da própria prova em si. E eu lembro que lá, galera, em 2012, quando eu comecei a estudar com o professor Tavares, para o concurso do SESG, depois do CFC, o concurso da EAR. Isso me trouxe uma bagagem muito grande para fazer as provas do Barro Branco. Foi o que, galera? Entender como é que funciona a parte da matemática. Então, o professor Tavares ele falava assim, cara, como você quer acertar uma questão de análise combinatória se a álgebra e a aritmética você não sabe? Como você vai querer acertar uma questão que tem um grau de dificuldade que exige conhecimentos, ou seja, parte da premissa que se você não sabe somar, subtrair, dividir, potenciação, radiação, como você pega uma questão de geometria analítica, uma questão de análise combinatória. E lá atrás o professor Tavares já falava assim, organizem-se, monte seu cronograma, saiba as dificuldades que você tem. Pô, fez um simulado ali, acertou 10, errou 3 questões, beleza, fique feliz com as 10 que você acertou, mas vá corrigir as 3. E como você vai corrigir? Você vai ver uma resolução, tenta fazer o exercício. Às vezes você está indo por um passo que hoje tem várias partes do conhecimento que o pessoal hoje tem muitas teorias, que é o quê? O Einstein-Log, né? Esse nome ele tem a ver com uma forma de você aprender fazer a mesma questão, só que por outra ótica. Por exemplo, você vai resolver uma equação de segundo grau. O que você tem? Delta, né? B ao quadrado menos 4ac. O professor Tavares me ensinou para passar vergonha aqui, né? Tá certo. E você tem Bhaskara, menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Basicamente, você vai pegar a equação de segundo grau e vai resolver. Só que o professor também ensinou outro método, soma e produto. Soma menos B sobre A, produto C sobre A. Ou seja, a partir de um outro método, você também consegue chegar na resolução. Isso a gente chama de Einstein-Log. Aí você tem técnica de Feynman, Pomodoro, enfim. Ou seja, trazendo também um paralelo com o professor Tavares falou, galera, não adianta vocês terem infinitas técnicas. Ou seja, você não consegue focar em nada. Então foque. Pô, eu quero aprender Feynman. Então vai lá no Feynman. Pô, eu quero usar Pomodoro. Usa Pomodoro. Não fica pegando um monte de conteúdo, um monte de material, 50 professores, que aí você fica perdido. Né? O nosso cérebro ele não consegue focar em muitas coisas.
Então, foque em algo que você quer, que você gosta, que você se adaptou. Hoje, eu falo, o melhor professor de matemática que eu já tive, Borjão, não fica nervoso, foi o Tavares. Segundo melhor. O professor que vai assistir os vídeos aí vai falar que o Tavares foi. O Borjão é um professor incrível de matemática, mas o Tavares foi o professor que me fez gostar de matemática. Galera, eu não gostava. Eu tive um ensino médio ruim, e o ensino fundamental pior ainda. Mas culpa dos professores? Não, eles ganham 1 leão por dia. Mas porque eu não me dedicava. A gente tem que ter propósito, igual o professor Tavares falou. Eu não tinha, eu queria ir só para a escola e terminar. A época play center, pegar as menininhas, empinar pipa e já era. Quando eu vi que tinha um propósito, eu falei, cara, eu quero ser sargento da aeronáutica, eu quero seguir carreira nesse emprego. E aí eu comecei a valorizar. E aí você começa a pegar gosto, igual o professor Tavares falou. Você pega, caramba, nossa, aprendi regra de 3, pô, vou para a próxima. Pô, razão e proporção, eu falava, meu, que mestre. A gente ficava ali todo inebriado, caramba, que aula. Saí de lá super feliz, porque a gente sabia e estava entendendo. Então, igual eu falo, galera, primeira coisa, não odiar o conteúdo. Sim. Segundo, se organizar. Terceiro, pegar uma técnica, no máximo 2, e aplicar ela. E aí vocês vão ver que é um processo. Não adianta querer pular etapas. Se você está estudando para soldado, você não vai conseguir já passar no concurso da Polícia Federal direto, ou seja, é escadinha. Só que assim, é igual o professor Tavares falou, aos poucos você vai entendendo como é que funciona, no caso da gente trazendo para a lógica da matemática, chega na prova você vai moer os números, né? O filho do professor Tavares tive onde conhecer, passou no Barro Branco, já se formou oficial da PM, vários alunos, eu passei no Barro Branco, o Guilherme passou no Barro Branco, o Flávio Tenente Bahia também teve aonde estudar com ele, então assim, tem inúmeros alunos que ele já formou, então assim, o cara tem conhecimento, então, galera, sempre tem que procurar essas pessoas, por isso que eu sempre tento trazer aqui no canal pessoas que têm muito conteúdo para agregar para vocês, beleza? Beleza. E galera, para a gente finalizar aqui, né, essa entrevista, né, esse mini podcast com o professor Tavares, professor, deixa uma mensagem aí para quem está assistindo esse vídeo aí, o que você pode deixar aí de dicas para os alunos que querem fazer o concurso, né, principalmente o para perito da Polícia Científica Civil e dos cursos que você já deu aula para soldado, para oficial da PMSP e concurso da área militar? O que eu gosto, eu falo muito para todos os meus alunos, eu tenho realmente um privilégio muito grande, que é ser professor. Herdei muito do meu jeito da aula lá do Borjão, nosso eterno mestre. Além de ensinar, ele deixava você apaixonado, tanto pela matéria, quanto pela possibilidade da profissão que ele estava formando. Nós todos somos sargentos, eu fui sargento, sou sargento da reserva, então eu continuo sargento ainda. Sim. Sargento ativo, graças à inspiração dele. E mais que isso, ele colocou dentro do meu coração que é possível. Então, para você que está assistindo, que acompanha o Vagnão, que vai talvez para me acompanhar ou não, eu digo só o seguinte, você é capaz. Isso é importante. É você sentir que, poxa, mas eu tenho dificuldade. Todo mundo tem. Eu até brinco, aí falou sobre o negócio de não tem como você aprender análise combinatória sem saber o básico. Eu brinco assim, ó, você quer passar num concurso público, você tem que saber 2 coisas. E se tiver matemática. Se não tiver matemática, é só uma. É saber ler. Se tiver matemática, você tem que saber ler e tabuada. Se você souber tabuada, você vai superar as dificuldades que vão aparecendo. Tá? E eu falo uma mensagem que eu deixo sempre, eu falo, ser meus alunos. Eu falo assim, olha, são 2 mensagens que eu gosto de passar aos meus alunos. A primeira mensagem é o seguinte, o carvão e o diamante, eles são formados pelo mesmo elemento químico, que é o carbono. O carvão você vê um monte por aí. Já o diamante ele é raro. E o diamante só é raro porque ele suporta pressão e calor. Então o carvão, quando ele é submetido a pressão e calor, ele adquire brilho, ele adquire raridade, ele se torna diferente. Então eu falo para meus alunos, não deixem de passar pela dificuldade. Façam da pressão e do calor o necessário para você se tornar raro, para você ter seu próprio brilho, porque vai ser difícil. Se fosse fácil, todo carbono é diamante. Nunca vai ser, tá? Então essa é uma dica que eu dou para todos os alunos. Aceitem a pressão, aceitem o calor, aceitem a dificuldade e se tornem raros. Isso é importante para cada um de vocês. Vocês vão ter valor, não digo para outras pessoas, mas para você, você vai ter valor, eu tenho certeza. Tá? Até uma vez uma pessoa perguntou para mim, falou, pô, professor, você estudou tanto para ser sargento, o salário às vezes não é condizente, diz que sargento ganha pouco. Eu falei assim, ó, não vou nem dizer para você a questão de salário ou não. Eu vou dizer o seguinte, eu quis ser sargento. E eu consegui ser sargento. Quanto custa realizar um sonho? Quanto vale realizar um sonho? Não tem preço.
Da mesma forma como eu fui sargento, eu posso dar para fazer outro concurso. Então, ou seja, eu tenho hoje o privilégio de ter passado no concurso que eu quis fazer. E isso não é porque eu fui mais inteligente do que ninguém. Eu acho que sim, eu fui mais dedicado. E isso é outra mensagem que eu deixo para meus alunos. Eu falo assim, ó, vocês vão disputar a vaga lá, vocês vão lá disputar a vaga de vocês. Vocês vão passar no concurso. Como o Wagner faz aqui. Ele vai fazer a prova lá, ele se dedica. Ele pode perder a vaga? Pode. Mas quando ele olhar para outra pessoa que estava estudando com ele olhar para aquela pessoa e falar, não, mas eu perdi para aquele garoto ali, mas ele era mais inteligente que eu. Ele assimilava com mais facilidade. Ok, aceite essa derrota. Mas nunca aceite perder para quem se dedicou mais que vocês. Não aceitem isso. A dedicação, não. Pô, aquele garoto lá passou, mas, ele acordou no meio de manhã e foi estudar enquanto eu fiquei dormindo. De sexta-noite ele estava lá estudando, eu estava vendo Netflix. Então, não percam a vaga para alguém mais dedicado. Seja o mais dedicado que você puder. E eu tenho certeza que se você aliar dedicação, compromisso, você dedicar ali aquela questão da disciplina, pegar um bom material e focar, você passa. Tá aqui, ó. Chegou para a tela comigo? Não sabia. Eu lembro. Cheguei a dar bronca várias vezes. Dei bronca. Porque chegava na sala de aula, tumultuava ainda. Ficava brincando. E eu ficava, ô, você vai ficar... Eu chamei ele e falei, e aí, você vai ficar tumultuando a minha aula até quando? Vamos estudar, rapaz. Vamos passar na prova. Vi virar cabo. Vi virar sargento. Vi quantas vezes passar de viatura lá, já cabo. Ô, professor, vou passar lá. E feliz, sempre sorrindo. Sempre vibrando. Vibrando com o quê? Com as oportunidades que estavam surgindo para ele. Quanto custa um professor ver um aluno? Quantos vários alunos que eu tive? Porque no quartel, eu raramente ia chamar de sargento. No quartel, eu ia chamar de professor. Eu andava pelas alamedas do Pama São Paulo. Ô, professor, eu até brinco. Eu tenho dois pronomes eu gosto de ser chamado. É pai e professor. Quer ver eu ficar feliz e me chamar de pai? Quer ficar mais feliz ainda? É alguém me encontrar na rua e falar, ô, professor, tudo bom? Passei na prova, aquela dica que você deu, eu estou aqui hoje do lado de um garoto que foi meu aluno, morando na Vila Militar. Quanto custa isso para mim? Isso é maravilhoso, é extraordinário. Então, fico feliz por ele ter escutado o que eu falei, o que o Borjão falou, o que outros professores falaram, ele ter aceitado e aceitar até hoje toda a pressão e todo o calor que ele sofre, porque não vão achar que ele está aqui, a vida dele está mil maravilhas, porque não está, e ele está se tornando cada vez mais raro, está se tornando cada vez mais brilhante, e você tem muito orgulho de você, Fabiano. Valeu, mestre. Tá? Obrigado aí por participar. Aluno vitorioso. Obrigado por participar dessa entrevista aí. Hoje está sendo um dos dias mais felizes aqui, galera, para o canal. É muito importante, né, a gente também reconhecer, galera, e ser grato às pessoas que ajudaram a gente a alcançar os nossos sonhos, né? O professor Tavares, o Borjão, outros professores também foram muito importantes nessa minha trajetória. E é o que eu falo, galera, se eu conseguir, com todas as dificuldades que eu tinha, o professor Tavares também, é possível que você consiga também, tá? Então, espero que esse vídeo, galera, tenha inspirado vocês a continuarem nessa árdua batalha para continuar e conseguir passar no concurso, né? E para fechar, galera, vou deixar uma frase aí do Ayrton Senna, um cara que muita gente relembra por exemplo de dedicação, né? Um dos caras mais dedicados no esporte automobilístico da Fórmula 1 foi o Ayrton Senna. Então ele falava uma coisa que eu guardo comigo hoje. Ele fala assim: na dificuldade, enquanto uns desistem, outros batem recordes. Então, que vocês também consigam bater os recordes na vida de vocês aí. Essa é a mensagem. Galera, quem não está inscrito nesse canal, já se inscreva, ativa o sino de notificação, deixa aquele like, já segue lá o Professor Tavares no Instagram. Fala o seu Instagram aí, professor, pra galera. Prof. Edu Tavares, e é o mesmo lá no YouTube. Beleza, galera? Então é isso aí. Vejo vocês na próxima. Valeu, pessoal!